Salve, salve, rapaziada do canal 71 Quartos. Firmeza total? Estamos aqui no mais um episódio de podcast e hoje com um convidado bem especial. Mas antes de apresentar, deixa eu só fazer essa introdução aqui, que vocês vão logo manjar quem é. Thiago Borges, mais conhecido como TB. Ele é arquiteto de formação, mas hoje trabalha com 100% voltado à criação de conteúdo e tem uma marca que foi lançada em 2025 chamada Lotus Form. Tá certo, meu mano? É isso mesmo, prazer. Obrigado pelo convite. Bora falar de boné, que acho que é o acessório que, mano, todo mundo que gosta um pouquinho de moda, provavelmente seja o primeiro acessório que a pessoa compra, assim, né? Mano, você acha que é o primeiro acessório? Então, eu acho que sim, porque eu não sei se a galera encara o boné como um acessório igual encara, tipo, um relógio, por exemplo. O relógio tá bem claro ali que é um acessório pra comprar. Tipo, o boné faz, acho que, muito parte da personalidade da pessoa, assim. Mano, é uma parada que eu vi recentemente. Foi um vídeo de uma. Puta, eu não. Odeio esquecer o nome das pessoas, mas era de uma influenciadora, de uma pessoa que produzia conteúdo, e ela tava em Nova York e ela falou: aqui boné é um estilo de vida, não é um acessório. É um lifestyle mesmo, Total. tipo, você vê desde a criancinha, o bebezinho, até o tiozão açougueiro de Nova York, lá Total. dentro dos rolês das delis, lá usando Aham. boné. E aqui a gente não vê tanto é que a gente vê até uma forma pejorativa, a barreta, né? A gente consegue ver essas É paradas. que eu acho que o boné, ele tem, principalmente no Brasil, um lance de ser uma parada meio de jovem, tá ligado? Então, não é tão comum você ver a galera um pouco mais velha usando boné, ao contrário de Nova York, por exemplo, que é uma parada muito cultural de fato. E eu acho que também Nova York é uma cidade que não dá pra levar tanto em consideração, muito por conta do New Era, que assim, o do Yankees provavelmente seja o mais famoso e os caras amam beisebol Uhum. e meio que faz parte da cultura dos caras, e aí o boné entrou nessa avalanche aí. Acho que a New Era tem um fator muito forte por conta disso. Mas, de fato, Nova York, mano, muita gente usa boné. Tem loja só de boné. Sim. Uma das vezes que eu fui pra Nova York, fui na Hat Club. E é absurdo, assim, né? Porque, pô, imaginar que é uma loja que vende única e exclusivamente boné é muito doido, né? Tem a Leeds, por exemplo, que, pô, tem parede infinita de boné. Então, de fato, Estados Unidos, Nova York principalmente, a cultura do boné é muito forte. Tem uma cultura, né? Diferente do Brasil, que eu acho que é uma parada muito mais estética, Ah, num sim, geral. sim. E até pra gente fazer esse paralelo aqui, eu vi, cara, na ficha que você mandou pra mim, que você já trampou na NBA Brasil, Ah, já produziu conteúdo pra ah, Farfetch, já foi inclusive pra Fashion Week de Nova aham. York, e já trampou com, pelo que eu tô vendo aqui, todas, caras de sneaker, Nike, Adidas, Puma, New Ah. Balance, ASICS, Vans. Mano, Acho que todas, assim. Acho que muita todas eu já coisa. fiz alguma coisinha. Eu produzo conteúdo desde 2014, eu acho. Acho que é 2014, que eu comecei a escrever na Sneaker Cult. E aí foi logo quando eu comecei a me envolver mais com tênis, assim, eu sempre gostei por conta do basquete, né? Eu jogo basquete desde moleque, joguei no Corinthians. Eu tive bolsa na faculdade por causa do basquete. Da hora. Então, o tênis sempre fez parte da minha vida, assim, por conta do basquete, né? Aproveitando assim que você viveu, não surfou porque você vive disso, então Ah, você viveu todo o crescimento sim. dessa cultura do sneaker. Qual o paralelo que você enxerga do sair de um acessório ou uma parte Aham, da pessoa marginalizada? Porque a aham, gente sabe que tinha todo aquele. Ah, tênis de skatista, aham, tênis só de jogador de aham. basquete, não sei o que lá. Como é que você enxerga o paralelo que eu digo é do crescimento, hoje saindo de cultura de rua para high fashion Aham. total, alta costura Sim. total, e o boné você acha que tem o potencial de ir para esse caminho? Eu acho que esse lance do tênis, ele começar a ser legal, é,
assim, teve alguns booms no Brasil, né, de tênis. Eu entrei num desses booms, que foi quando o Kanye West foi Nossa. para Adidas. Eu já gostava, já olhava algumas coisas e tudo mais, mas a primeira fila de tênis que eu fui foi lá em 2014, 2015, 13, não lembro agora exatamente, que foi do primeiro lançamento do Kanye West com a Adidas aqui no Brasil, que foi o Turtle Dove, o 350. Fui para a fila na Adidas. Esse foi um boom, né? Não tão grande quanto o da pandemia, que aí eu acho que foi quando muita gente conheceu esse mundo dos tênis, das histórias por trás, das colaborações, do valor que dava para você comprar um tênis e vender pelo dobro. Eu acho que esse foi o grande boom que muita gente se interessou, e aí as pessoas começaram a entender um pouco mais da cultura. Então acho que foi ali por volta de 2020, na pandemia. E várias outras marcas, sem ser Nike, Adidas, enfim, as principais de tênis, começaram a focar nisso também, né? A Louis Vuitton, por exemplo, é um grande exemplo disso, Sim, que sim. é uma marca que, muito por conta do Virgil, soube explorar bem esse mercado de streetwear, né? Ela trouxe o Virgil exatamente para explorar esse mercado. E as marcas entenderam que essa molecada, entre aspas, que gostava de streetwear, de Supreme, de Bape, de Stussy, de Nike, enfim, tinha uma grana para gastar e ela podia consumir a Louis Vuitton também. Então, Uhum. eu acho que o tênis trouxe, abriu as portas para o streetwear ser um pouco mais valorizado em questão de estilo. E o boné entra nessa, né? O boné faz parte desse conjunto do streetwear. Mas eu acho que tem potencial sim, mas eu acho que as histórias precisam ser mais contadas. E eu acho que é uma história. Não é limitada a palavra que eu queria falar, mas ela é mais difícil de ser contada, porque eu acho que a história do boné É muito esporte americano, é né? muito esporte americano e ela é muito centrada em uma marca só, que é a New Era, né? É, a história da New Era com os bonés e tudo mais, ela é muito absurda. Ela tem vários times que são representados, várias colaborações, vários momentos importantes da história, mas acaba misturando boné com a marca. Uhum. Tem um pouco disso com os tênis também, né? Nike Jordan. Sim, total. Mas eu acho que isso extrapola um pouco, porque tem muito do esporte ali envolvido. A música sempre teve muito presente, contando algumas histórias através dos tênis, tipo Run DMC com My Adidas. Total. Então, assim, tem um pouco desse lance. O boné é um pouco mais restrito. Eu acho que sim, tem muita história para ser contada, precisa ser melhor explorada. Aqui no Brasil, eu acho que ainda falta ter essa identificação igual começou a ter com os tênis, porque, no geral, eu acho que o homem brasileiro sempre gostou de tênis, seja ele Sim, qual for. sim. O Shox lá atrás, os 12 molas, o Prophecy. Tem uma história de tênis Air aqui no Force Brasil. tá aí pra provar, né? Air Que não sai de Force. moda e É. tal. E agora os bonés eles estão começando a criar esse rolê. Então eu acho que pode ter esse potencial de das pessoas enxergarem como algo um pouco mais valioso do que só um objeto para pôr na cabeça. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo, assim, porque eu acho que as histórias precisam ser mais contadas ainda. Cara, eu concordo com você, eu divido da mesma opinião. Eu até coloco ali, não encarando como uma provocação no sentido negativo da coisa, mas a provocação de, cara, os esportes americanos estão popularizando, a gente tá Sim, vendo NFL, já total. tá rolando um papo ali que talvez NBA ou Aham, MLB também venha pro Brasil em algum jogo de aham. abertura de temporada. Então, só que basquete a gente tem mais proximidade. O Sim, brasileiro tem muito mais sim. proximidade. NFL a gente viu que foi um boom, uma febre, 2 anos seguidos. A gente tá indo pro terceiro Aham. ano ali aqui no Brasil de jogo inaugural. MLB teve o campeonato mundial que, cara, foi. Eu consumo, mas não consumo muito. Conheço Aham. todos os times, Aham. sei que tem o Otani ali, Sim. o Judge, que são os caras da liga. Meu conhecimento é bem raso até a página 2, mas sei que tem um potencial. Porém, eu reparei que a liga do campeonato mundial deu um boom, deu uma furadinha de bolha. Não foi Sim. total, Sim. mesmo porque o Brasil participou, Aham. foi Aham. muito legal. E aí, como você disse, a New Era fez, como sempre, ele tem exclusividade de Aham. bonés da MLB, e a World Classic Baseball também entrou no meio. Sim.
Então foi muito legal pra galera falar, putz, tem um boné da seleção brasileira. Então E a entra New essa Era tá parada. começando a fazer algumas coisas voltadas pro Brasil, Sim, tipo com um time de tem futebol, Flamengo, começando a criar um pouco desse rolê de, pô, o cara comprar o boné do time e tudo mais, porque no fim das contas os bonés da New Era, né, os principais, são bonés de time, né? Você tá comprando ali o sim. boné do time que você torce, tanto que eu, particularmente, sempre que eu consigo, eu prefiro comprar do Mets Puta, do que Mets do Yankees. Porque eu gosto muito mais do Mets do que do Yankees. Inclusive, assim, eu tava uma vez na loja da Major League lá em Nova York e eu tava com o boné do Mets. E eu tava olhando as coisas assim, tipo, mano, eu tava turistando a loja, daí chegou total. um gringo, torcedor do Yankees, e começou a meio que tipo, por que você tá com esse boné? Não sei o quê, seu time não ganha nada. Eu falei, mano, pelo menos eu não sou babaca igual você, velho. Igual todo torcedor do Yankees. Ele ficou meio em choque, assim, e vazou. Então, assim, eu gosto muito do Mets, mas ainda é uma parada muito Yankees, né? Então, até a galera entender, por exemplo, que existem outros times, que também é legal usar de outros times, outras ligas e tudo mais, é um processo que leva tempo, né? Porque por mais que eu acompanho muito NBA, tem pessoas que acompanham muito NFL, hockey, enfim, seja lá qual for o esporte, ainda é um esporte distante, né? É uma Uhum. parada com uma Sim, certa distância. sim, sim. Então até a galera acostumar com isso leva tempo, que acho que é o tempo que leva para as pessoas encararem o boné com uma forma diferente, assim. Mas você tocou num ponto bem legal, que aí acho que abre margem para discussão. É, dois papos aqui. O primeiro é, a gente tá indo, a New Era tá indo nessa onda, indo pegando essa cultura do futebol, mas aí você acha que talvez aqui não tenha uma limitação, porque imagina os caras fazerem um boné do Corinthians verde, com side patch de alguma coisa aqui, de algum campeonato. Não vai rolar, isso não vai existir nunca. Não vai existir, tenho certeza que o time do Corinthians, a Sim, instituição não vai deixar. sim. Assim como o Corinthians talvez não deixe fazer nada rosa Aham. também. Tem essas paradas. Eu tô citando aqui o que eu sei de Sim, cabeça. sim. Lá na gringa você vê algumas coisas extrapolando as cores, os caras já entenderam que é um mercado, porque o time lá é um time, mas antes de ser um time, ele é uma franquia. E quando é franquia, é business. Sim. Então, assim, se a parada vendeu, tá tudo Aham. certo. Claro que tem as provocações, por exemplo, ninguém quer usar um side patch de vice-campeão, então Aham. pro time, Sim. o cara até fala, o manager do time vai falar, meu, vamos lançar sem esse patch aqui, porque a Aham. gente foi vice-campeão e Aham. tal. E outra parada que você vê assim, você acha que a oportunidade de ter collabs com influencers, estilistas, pessoas que são do meio, assim, você acha que também a Neo era... Lá na gringa a gente já vê, já Sim, teve... tem muito. Acho que o Nigo fez uma... bem no começo dos anos 2000, fez bastante coisa. Tem muita colaboração lá fora. Esse lance das cores, por exemplo, eu acho que é uma parada que é difícil de acontecer, mas lá fora também tinha isso, né? Teve Sim. que vir o Spike Lee Uhum. para fazer o do Yankees O vermelho, por Yankees exemplo. Então, vermelho. assim, é, é difícil, é pouco provável que aconteça, mas sei lá, daqui a um tempo aparece alguém que é, pô, muito importante pro Corinthians e o cara faça um boné verde. Acho que é muito difícil, mas assim, existe essa possibilidade, assim como teve o Spike Lee, que fez uma parada que, assim, era meio inimaginável. E as collabs, sim, são muito importantes. Assim como os tênis cresceram muito por conta das collabs, é uma forma de se atingir um novo público, né? O Anywhere já fez com Racionais, se eu não me engano, aqui no Brasil. Acho que tá pra sair esse ano, oficialmente, uma Né? nova coleção. Tem algumas collabs que eu acho que são fundamentais. Tem um cara que eu sigo há muito tempo, que é o Kai Omar. Ele já fez algumas collabs com a New Era. Normalmente é com a Leeds, né? Uhum. Envolvendo a Sim. New Era. Ele faz tipo. Normalmente ele faz alguns bonés com cores inspiradas em alguns tênis clássicos, icônicos, assim. Então ele pega, sei lá, vários times e monta cores inspirados em tênis icônicos. Então, assim, dá para fazer muita collab legal. É uma forma a ser explorada e expandir, e uma forma de expandir o público, né? De mostrar esse rolê do boné
para outras pessoas. Mas aqui no Brasil, por exemplo, além da New Era, eu acho que tem um rolê de boné que é muito forte no skate, assim, Five Panel, tá Sim, ligado? Supreme É. bombou nos 2015, acho que foi o ano que mais bombou. Então, assim, tem esse rolê de boné além da New Era também, que obviamente a New Era é muito forte, né? Quando fala de boné assim, acho que a principal marca que vem à cabeça de todo mundo é a New Era. Mas assim, tem outras marcas fazendo alguns bonés assim que estão ficando bem hypados, vamos dizer assim. Tem uma marca brasileira que chama Soleil Passionné, acho que é assim que fala. Eles eram um boné com uma aba bem curtinha. Tipo de ciclista? E cara, eu vi uma galera usando esse boné deles. Tipo, uma galera que é da moda, mas assim, com certeza não conhecia tanto a marca, porque não é uma marca tão grande assim. E é um item que meio que vazou a bolha da marca ali, sabe? Uhum. Saiu do público que consumia e foi para outros lugares. Então, assim, o boné é uma porta de entrada para marcas, assim, principalmente marcas menores, né? Marcas independentes, streetwear, assim, brasileiro, que não tem um público tão grande. Às vezes o boné é uma forma de você conseguir atrair um público novo, porque é um item com custo-benefício bom, né? Não é, o preço normalmente é um pouco menor. E você consegue explorar vários shapes, vários formatos, várias estampas, várias cores. E às vezes você consegue furar um pouco a bolha da sua marca ali. Então é um item interessante, assim, que marcas nacionais normalmente todas lançam boné nas coleções por conta disso, né? É um item fácil de ser usado. Total. E eu vou pegar esse gancho, assim, falando de marca que você falou. Queria que você contasse um pouco mais, apresentasse, falasse um pouco mais da sua marca. E se o que tem na grade da sua Aham. marca, se o boné que você está usando é da sua marca, É. inclusive. É, o que te fez incluir boné barra outros Aham. acessórios, se você já pensou no visual inteiro, assim, do Sim. conceito, Aham. além do conceito no visual Aham. inteiro, pra pessoa estar de cabeça aos pés o Sim, máximo sim, possível com a sua sim. marca, então queria que você contasse aí. Cara, como eu falei, eu sou arquiteto, né, de formação, e eu fiz faculdade de negócios da moda, que é uma parte mais business, né? Eu não tinha aula de desenho, de nada disso, assim, na faculdade de moda. É, e desde a faculdade de arquitetura eu sempre me interessei por moda num geral. É, e há algum tempo eu penso em criar minha marca, eu já ajudei várias marcas em processo criativo, em collabs, em detalhes. E meio que eu enxerguei que tinha talvez até passado um pouco do tempo de eu já ter começado a minha marca. E aí, ano passado, junto com a minha namorada, a gente foi ao longo do ano desenvolvendo o processo criativo até lançar. A gente lançou em dezembro. E a ideia do boné é uma forma de sim, da pessoa poder usar a marca, né, da cabeça aos pés. E ter uma opção a mais também, né? De um item ali, porque é isso, às vezes o cara, pô, a camiseta, puta, eu não consigo comprar, a calça, a bermuda, o boné, às vezes eu consigo, né? E eu sempre usei muito boné, assim, desde moleque eu sempre gostei muito de usar boné. Acho que é um acessório interessante, assim, para compor a roupa como um todo. Esse boné aqui é da próxima coleção, ainda não foi lançado. Oh, que da hora. Eu vou fazer algumas pequenas alterações, mas é basicamente esse boné da próxima coleção. E é isso, assim, eu acho que o boné dá para contar uma história meio separada. Então, trouxe algumas referências de arquitetura, né, no boné, tipo uma fachadinha de uma loja. Então, o boné é meio que isso, assim, e é um item que quem usa boné, num geral, sempre tá de boné. Sim. Sim, sei E não bem. é tipo uma parada que, sei lá, pô, eu gosto muito de anel, por exemplo, mas hoje eu tô sem anel, por exemplo. Pulseira, relógio. Não é toda hora que às vezes você muda e tal. Boné é uma parada que o cara tá sempre usando. E tem, pelo menos eu tenho uma épocas assim que eu uso sempre o mesmo boné, tipo, todos os Nossa. dias, sempre. Então o boné acaba virando parte sua, assim. Então ter um boné na marca, acho que cumpre um pouco esse papel também de da pessoa estar sempre lembrando ali da marca e tal. E dá para explorar shapes diferentes.
materiais diferentes. Acho que é um item que talvez dê para você explorar coisas diferentes, assim. Ele é Sem, bem versátil. sem precisar deixar um item caro, sabe? Porque assim, camiseta dá pra você explorar várias coisas, calça também, mas encarece muito o produto. O boné, você consegue explorar ele de formas diferentes, sem deixar ele tão caro, né? Sem subir tanto o custo. Então é um item que eu considero assim, meio coringa numa marca, porque você consegue ter um preço legal, você consegue trazer novas pessoas para sua marca, e é um item que a pessoa tá sempre usando ali. Tipo, camiseta, é difícil ela usar todos os dias a camiseta, tá ligado? Ela vai Sim. lavar. Boné não, tá ligado? Boné o Eu, cara usa todo dia, se deixar. eu tô nessa. Eu no CLT ali, trabalho numa grande empresa de telecomunicações, na parte de B2B ainda Pode por crer. cima. Então eu tenho que estar um pouquinho mais Aham, social e aham. boné não vai caber. Sim. E aí, falando nessa provocação de boné não vai caber, você acha que, tirando, claro, a situação dependendo até do local de Aham. trabalho, você acha que o boné cabe em todas as situações, todos os tipos, estilos, sei lá, alfaiataria, esporte, casual, putz, e aí vai. Você que tem uma linha um pouco mais fashionista, assim, da Eu visão. acho que sim. Até porque é isso, assim, o boné ele tem muitas modelagens diferentes, né? O Dead Hat, por exemplo, eu acho que é uma modelagem muito versátil, que, pô, dá pra você usar com uma calça de alfaiataria, uma polo, tá ligado? O famoso look de pai, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu acho que o boné cabe, assim, tirando o terno e gravata advogado, tá ligado? Eu acho que todas as outras situações o boné pode se encaixar ali e ficar algo que combine com a situação, fique harmônico num look como um todo. Eu acho que é uma peça muito versátil. Eu acho que você consegue botar um pouco de personalidade ali. Acho que é uma forma, principalmente dos homens que assim não são tão ligados à moda, não se importam tanto na hora de se vestir, tá sempre de preto. Às vezes o boné ele consegue colocar uma cor diferente, começar a se interessar por alguma parada, né? Um primeiro passo ali para começar a gostar de moda. Acho que o boné é um pouco dessa porta de entrada, assim como o tênis, tá ligado? Eu acho que o tênis também cumpre um pouco desse papel. É que o tênis é muito mais caro, né? Então, assim, o boné ele acaba sendo talvez esse primeiro item de moda que o cara quer se expressar um pouco mais. Acho que o boné serve um pouco como isso também. Mas assim, você acha que. Você falou que na moda e tal, eu acho muito legal. Aí vai uma pergunta bem rapidinha, assim, pra você. Você acha que boné tem que combinar com camiseta, ou com a parte, o top do look, ou com o tênis? Eu acho que não tem uma regra, sendo bem sincero, assim. Eu acho que depende muito da situação. É, eu, por exemplo, eu gosto. É que hoje não é um bom exemplo para isso, né? Porque eu tô combinando o boné com a blusa que eu tô. Mas eu acho que o boné pode ser um ponto de cor diferente, assim. Sei lá, você tá com uma camiseta branca, uma calça marrom escura e um tênis branco, você coloca um boné vermelho, tá ligado? Sim. Um boné verde. Eu acho que o boné ele cumpre essa função de incluir uma cor no look como um todo. Eu gosto muito de combinação de cores, é um conteúdo que eu produzo com uma certa Uhum. frequência. E eu sempre falo, pô, você quer colocar uma cor no seu look? E, pô, puta, camiseta eu não sei, na calça, coloca no boné, tá ligado? Você coloca uma roupa neutra, branco, preto, e coloca um boné colorido. Vai ficar bom, porque não é uma peça que vai gritar a cor, porque, obviamente, o boné é pequeno, né, no geral, vai ser um pouco de cor ali bem pequeno no seu look, mas que vai funcionar muito bem e pode ser uma forma de você começar a incluir novas cores no seu dia a dia. Então eu não acho que o boné precisa combinar exatamente com alguma peça. Acho que ela pode ser uma peça destaque, assim, tá ligado? Acho que o boné funciona bem como uma peça de destaque no look. Justo. E aí, indo mais para essa sua linha da base de conhecimento da arquitetura e tudo mais, assim, é, a gente tem visto na moda muito, talvez agora nem tanto, né? Diminui um pouco, roupas Aham, tecnológicas. aham. A gente sabe também que
na mesma batida vem os acessórios, que Sim. são os tênis, putz. A gente viu o cara quebrando o recorde de Aham, maratona aham. por conta de tênis, obviamente. A gente tem meias também, aí a Sim. gente tem camisetas que dry fit, que você sua de um lado e Aham, escapa do outro. aham. Óculos, baixa pace, o Aham. clássico. E aí você enxerga também um visu mais esportivo, assim, boné, como algo mais tecnológico, claro. Basicamente, a função do boné é prevenir o sol, Sim. obviamente, e segurar o suor o máximo Uhum. possível. Você acha que dá para agregar tecnologia, moda, Com esportes, certeza. tipo dia a dia também, Com nos certeza. acessórios também? Tipo, a Pace faz uns bonés que são meio de corrida, assim, que absorvem um pouco mais o suor e tudo Uhum. mais. Ajuda até, né, prender o cabelo de certa forma. Eu lembro que a New Era, um tempo atrás, ela tinha um boné que era repelente à água. Eu acho que era uma collab com a Gore-Tex até. Mas eu tenho certeza absoluta que tinha um boné que era repelente à água. Então, com certeza, dá para incluir, assim, tecnologia no boné. E até o uso de materiais diferentes, assim, né? Tem vários bonés que são com veludo cotelê, que ficam bem maneiros. Tipo, não é uma tecnologia de fato, Sim. mas é um material diferente, além do algodão, Ou é, do poliéster, ou do né? poliéster. Então, com certeza, assim, como é um item de moda, acho que tudo que engloba a moda num geral de tecnologia, de design, de tendências, o boné se encaixa em tudo isso, assim. Dá para você ter um boné tecnológico que te ajuda a segurar mais o suor e não te atrapalhar na hora de correr, por exemplo. Ou para jogar tênis, por exemplo, que tem uma galera que joga É de. item, né? Item É do. um item que a galera usa Não, para mas se jogar. se eu não me engano, em alguns campeonatos é Obrigatório. obrigatório duas coisas: tênis e boné. É muito Então. louco isso. Então, assim, com certeza dá para você explorar esse lance da tecnologia aliada ao esporte, né? Porque, por exemplo, a New Era não deixa de ser um equipamento de esporte, né? E se eu não me engano, eu sempre, como eu tô agora nessa função de podcast, Aham. tô sempre pesquisando. Eu não sabia, mas a New Era, não sei se já existia, mas estava com uma vaga em aberta no LinkedIn só pro setor de golfe. Era tipo Irado, headwear golfe. irado. Quando eu vi isso, eu falei, eu já sabia que boné e tênis era obrigatório, e tênis eu descobri da pior forma. Eu fui no aniversário uma vez, que foi num golf clube. Aham, E aí tinha aqueles espaço para você pegue um balde de aham. bolinha e E vai jogue. lá rebater, e vai lá. Aí eu falei, pô, vou, né? Só que Aham, como era num golf clube, eu falei, mano, vou um pouquinho mais legal. aham. Eu botei um sapato. E aí tinha uns standzinhos. Na hora que eu entrei no stand, tinha um cara na porta. Falou, meu, você não pode entrar nessas baias aqui para rebater a Por bola. causa do sapato. Aí eu falei, mas por que ele não pode usar sapato no golfe pra pisar na grama e tal? Tem um É, carinho com a é. grama. Aí eu falei, putz, mas eu já peguei o negócio. Ele falou, não, pra quem tá de sapato são o outro lado da baia, que é uma grama artificial. Entendi, saquei. Aí eu fiquei, porra. E aí eu perguntei pro cara, pô, mas é verdade que o tênis e o boné são itens fundamentais Aham, no golfe? Ele falou, é. E aí, voltando pelo que eu falei, o setor de golfe na New Era, assim, tipo, os legal. caras indo pra um headwear, que aí vem mais alguma coisa. Por exemplo, eu acho que um esporte que tá na moda, tá em alta, assim, tá legal de acompanhar, é o tênis. Sim, Eu acho que tá numa onda de tênis muito bacana, tá sim. saindo vários tênis clubs aqui, Aham, principalmente em São Paulo. aham. Tá uma galera mais com essa estética. Sim. Tá muito, muito da hora, que é tipo. E pra mim, a estética mais de pai que tem é o jogador de Total, tênis, total, cara. Nossa, eu total. olho assim, eu falo, aquela bermudinha antes que era antiga da Topper, sabe? Aham, Que aham, parece assim, aquela aham. coisinha. Só não. Graças a Deus não tem mais a munhequeira que já passou essa É, época. E é isso, a gente vê a moda, né, os acessórios acompanhando tanto a parte tecnológica quanto a parte esportiva, casual e tudo mais. Sei que a gente já falou muito de boné, a gente vai continuar falando, mas algo que me deixou muito curioso, assim, é para saber como foi a sua jornada, pelo menos aí nesses, vamos contar, 12 anos ali de é. Tô ficando velho já. de sneakerhead, como começou e qual é o seu atual momento, assim, na cultura sneaker? Que a Aham, gente sabe que você está dedicado sim, muito tempo agora com a sua marca, pelo sim. menos do lançamento para cá, mas como você vem na sua aproximação com marcas, Aham. com conteúdo, colaboradores, então conta um pouquinho de como
sua trajetória, assim, não precisa ter pressa, que eu gosto de ouvir história, tá? Pode ficar tranquilo. Então, eu comecei a gostar de tênis por causa do basquete, né? Eu achava que se eu tivesse o mesmo tênis do Iverson, eu ia jogar igual o Iverson. Aí eu descobri que não adiantava ter só o tênis, precisava, né, treinar, ter habilidade. Mas era isso, assim, eu via os tênis dos caras da NBA e eu queria ter o mesmo tênis dos caras. E quando eu comecei a jogar era muito mais difícil de ter acesso a essas coisas. Então eu comprava o que tinha aqui no Brasil, comprava tênis de basquete normal. Eu lembro do primeiro tênis que eu comprei de fora, comprei numa Foot Locker, mandei entregar no Brasil, paguei taxa. Nossa. Que inclusive foi um Iverson, foi o Question 4. Foi o primeiro tênis que eu trouxe de fora, assim, um tênis mais legal. Então eu comecei a gostar de tênis por conta disso. E aí eu ia meio que acompanhando o pouco de informação que eu encontrava no Brasil. Eu acompanhava um site que chamava The Hype BR, que eu acho que nem existe mais. E eu ia muito na galeria do rock, naquela galeria que fica do lado da galeria do rock, sim. que chegavam algumas coisas, né? Alguns tênis de fora, alguns Jordan, alguns LeBron. Então eu comecei a me interessar nessa época. E aí eu fui crescendo, continuei jogando basquete, então eu continuei assim minimamente acompanhando. Você chegou a ser federado no basquete? Fui federado no Corinthians um ano. Mas aí a categoria no Corinthians acabou, fiz peneiras, não passei. E aí logo eu entrei na faculdade, e aí eu entrei no time da faculdade. E aí eu tive bolsa lá. Eu fiz arquitetura no Mackenzie, daí eu tive bolsa lá no Mackenzie pelo esporte. Então eu acompanhava minimamente, assim, alguns lançamentos. Eu lembro da matéria do lançamento do Nike Air Easy no Brasil, que foi na Maze. Foi a primeira vez que teve fila, que eu lembro, assim. Fila de dormir, acho que foi os Nikes com Kanye West. Não que eu sei lembro. se foi a Não, primeira. que eu lembro, assim. Não sei se foi a primeira, mas com certeza foi uma das primeiras, assim. Esse daí eu não fiquei na fila, porque eu não tinha dinheiro na época. Eu até pedi para meus pais. E o NetNet, que foi o que eu queria, o retail foi 549. Era isso que eu ia falar, era menos de 600, se eu não me Foi engano. 549, eu lembro que eu pedi para meus pais, eles falaram, você tá louco? Gastar R$ 500 um tênis. E eu comprei esse tênis depois na revenda, paguei muito mais do que R$ 549. Mas enfim, eu meio que ia acompanhando assim, e aí quando eu tava na faculdade, eu comecei a ter a oportunidade de começar a viajar para fora, e aí eu sempre comprava um tênis para jogar basquete. Então era meio que o tênis da temporada ali, né? Eu viajava, comprava um tênis e usava o ano inteiro. E aí a internet começou a ter, né, mais informações, mais pessoas falando sobre, e aí eu comecei a ver que existia mais esse rolê de tênis e tudo mais. E aí foi quando eu entrei para o Sneaker Cult lá em 2014, eu comecei a escrever no site, comecei a colar em filas, comecei a ter mais contato com marcas, com lojas, com eventos, então fui muito em evento da Artwalk, lá no centro, na República mesmo, tinha um evento que a cada 15 dias chamava Sneakeira, que era um cara que tinha uma loja de tênis antigos, assim, tipo o Reebok do Shaq, os tênis mais clássicos, assim, dessa época, dos anos 80, 90. E a cada 15 dias ele fazia um evento lá na loja dele para trocar ideia, pra galera ir com o melhor tênis e trocar ideia. Então eu conheci muita gente nessa época também. E aí, dentro da Sneaker Cult, logo depois eu acabei a faculdade de arquitetura e fui fazer moda. O negócio da moda, porque eu já estava começando a ter alguns contatos com marcas nacionais e eu via que tinha um grande problema, que as pessoas eram criativas, elas faziam roupas legais, mas tinha um problema de business, né? Tipo, ela não sabia como cuidar da gestão da marca. Ou até mesmo iniciar, né? Tem algumas que ficam no Exato. boca a boca, né? E até dentro das marcas de tênis, assim, eu via que a galera não sabia fazer essa junção. Às vezes o cara entendia de negócio, mas não entendia porra nenhuma de tênis. Ou o cara entendia muito de tênis e não sabia nada de negócio. Falei, pô, talvez seja uma oportunidade aí. Eu trabalhava em arquitetura, mas eu tinha saído. Falei, pô, vou tentar, né, uma nova faculdade e ver qual é que é. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a criar conteúdo para mim mesmo, né? Então, criei meu canal no YouTube, comecei a postar coisas no Instagram. Aí as coisas começaram a
dar certo, sim, comecei a fechar algumas publicidades, comecei a ter uma pequena relevância no cenário. E aí, em 2020, eu fui morar fora. Eu fui morar no Chile, pela faculdade, fui fazer intercâmbio lá. E aí, como eu ia morar 6 meses no Chile, em Santiago, eu falei, bom, vou focar 100% na criação de conteúdo. Vou aproveitar esses 6 meses que eu tô morando fora, que eu consigo mostrar algumas coisas diferentes, né? Tipo, como que é o rolê de tênis no Chile, por exemplo? Como que é para comprar um tênis lá? Como que é a moda lá? Falei, vou focar nisso. Só que daí teve a pandemia. Nossa. E aí, com 2 meses de Chile, eu voltei pro Brasil. Porque meio que começou o lockdown lá. Uhum. E aí eu voltei. Só que daí eu já tinha meio que largado tudo aqui. Eu trampava. E eu meio que tinha largado para ir morar fora. Daí eu falei, bom, vou manter esse plano aqui no Brasil. Então eu comecei a fazer live na Twitch, comecei a fazer mais vídeo no YouTube, comecei a postar todo dia no Instagram. E aí eu cresci de fato, assim, na internet, né? Eu comecei a ser um pouco mais conhecido, comecei a ter mais contatos com marca, comecei a fechar mais publicidades. E aí meio que eu foquei nisso 100%. E aí meio que foi aí que eu consegui me estabelecer nesse mercado de influenciador, assim, foi durante a pandemia. Eu comecei a pandemia com, sei lá, 3 mil seguidores e eu acabei 2020 com quase 20 mil seguidores, Porra, assim, eu cresci bastante. caramba. E aí as coisas começaram a fluir e eu comecei a viver disso, né? Eu comecei a trabalhar só com isso, né? Produção de conteúdo 100% do tempo, fazia vídeo pro YouTube, eu fazia live na Twitch e conteúdo pro Instagram. E aí, com o tempo, eu fui parando algumas coisas, né? Live na Twitch eu parei, no YouTube eu acabei dando uma parada também, preciso voltar, inclusive, mas eu meio que dei uma abandonada. E em paralelo a isso, eu fiz alguns projetos, né? Muita marca nacional que estava começando ali, me procurava para me enviar coisas, né? Para divulgar. E eu acabava fazendo uma consultoria com as marcas, de tipo, pô, essa etiqueta tá muito ruim, vamos mudar essa etiqueta, vamos melhorar essa comunicação. O que você quer para sua marca, né? Qual que é o objetivo da marca, qual que é o público que você quer alcançar com isso. Então eu fiz algumas consultorias aí para várias marcas que hoje em dia são bem grandes. E foi isso, assim, essa foi meio que minha trajetória. Eu comecei por conta do basquete, 100% basquete. Comprava tênis que eu queria, ter um tênis maneiro para jogar. E aí, com isso, eu fui gostando de moda, né? Fui ficando mais velho, fui gostando de moda, porque o basquete tem essa ligação muito forte com moda. E aí as coisas meio que foram se juntando, assim. Eu nunca tive um plano de carreira. Acho que o único momento que eu tive um plano, assim, de fato, foi 6 meses de 2020. Eu falei, bom, esses primeiros 6 meses aí eu vou ver o que rola, se eu consigo fazer isso acontecer. Porque já existia, né, vários influenciadores, não de tênis, mas ainda é uma parada muito recente no Brasil, assim. Tinha tipo os Você acha caras. que é recente? É que assim, influenciador, pessoa física, né? Porque páginas e grupos ou Páginas, essas coletivos. coisas tinha bastante, mas influenciadores pessoa física já existiam alguns. Eu acompanhava vários de videogame, assim, que é uma parada que eu sempre gostei. É, mas ainda era meio que um começo da internet brasileira como um todo, assim. Acho Uhum. que a galera começou a estourar na internet tipo em 2017, 2018. Sim. Então, assim, 2020 ainda era uma parada meio começo, assim. Não era um bagulho de a criança tem o sonho de ser influenciador, tá ligado? Mas eu acho que, por exemplo, vê se você concorda comigo, que eu acho que a internet como meio de Ah, isso sim, informação com foi certeza. em 2020, pandemia. Tenho Ah, total, porque os podcasts ah, bombavam, só que na gringa já tinha muito. Só que nego não ouvia, sabe? Tipo, total. e aí com a chegada de podcasts no Brasil, hoje, graças a Deus, tem podcast de tudo, inclusive podcast de desinformação, Ah, deixar bem claro. ah, Mas tem podcast de tudo. E eu acho que isso foi bom para todo mundo, para quem foi produtor de conteúdo, foi bom para aproximar marcas de pessoas. Eu achei isso que total, foi muito total. legal. 2020 foi, assim, a pandemia, ela foi um boom em vários setores, né? Principalmente não. Mas esse setor de tênis, por exemplo, pô, a pandemia foi um bagulho absurdo. A galera não podia sair de casa e lançava dunk no site da Nike, esgotava em 3 segundos.
uma hora depois o tênis estava valendo 5, 6 vezes mais o valor, e aí, mano, um monte de gente falando sobre isso, e os valores cada vez mais altos. Então, assim, foi um boom absurdo, assim, acho que eu dei uma surfada nessa onda, assim, de tênis estar muito em alta nessa época, que foi a época que eu falei, bom, vou fazer isso daqui acontecer. E o mercado como um todo começou a acontecer também, né? Então eu dei essa sorte de me alavancar junto, assim. Uhum. Acho que um dos fatores de eu ter crescido muito nessa época foi por conta disso. Tanto que 99% das pessoas que me seguem há algum tempo, assim, né? Não me segue recentemente, começou a me seguir por conta dos tênis. Porque eu fazia muita coisa voltada para tênis. Eu tive um projeto de Same View, New Stuff. Todo dia eu postava uma foto de um tênis na janela. Então era a mesma vista, né, da janela Uhum. do meu quarto, todo dia um tênis novo. Eu fiz, sei lá, 6 meses disso daí, até acabar mesmo meus tênis, né? Então todo dia eu Que não é pouca coisa, todo dia eu diga-se de ia passagem. postando lá, então a galera começou a me seguir por conta disso. Eu fazia um conteúdo de lançamentos e rumores da semana. Putz, Rumores da Semana era bom, hein? Eu É, acompanhava. então, assim, tudo que ia Muito lançar naquela bom. semana e o que estava para ser lançado. Então, o tênis ali em 2020 foi uma parada meio doida, né? E depois deu uma caída, né? 2022, 2023. Começou a dar uma esfriada nesse rolê, porque tudo começou a ficar muito caro, ninguém conseguia comprar. Exato. E foi meio que o começo das falsificações também, né? Era Juntou uma coisa isso na que eu outra. ia falar. Qual é o seu posicionamento? Mas, assim, pode falar abertamente, claro, se você quiser, sobre RP, que são as falsificações. Ah, cara, eu acho que tem dois caminhos das falsificações, assim. Caminho número um, o cara que não tem grana para comprar um tênis, seja lá o que for, e tá comprando um tênis falso, independente do tênis. Cara, eu acho que é uma realidade do Brasil. Pô, o tênis no Brasil tá cada vez mais caro. E às vezes o cara tá comprando um tênis falso pra ter um tênis, tá ligado? Não conseguiu pegar no drop. E às vezes não é nem o tênis que é mega hypado, é pra ter um tênis maneirinho ali, tá ligado? Sei lá, um Air Force falso, tá ligado? Uhum. Que é o tênis, se você quiser ir hoje numa loja, você compra. E às vezes o cara compra o falso porque é o que ele consegue comprar. E, cara, ok. Agora, se você tá comprando um tênis falso pra mostrar que você tem uma parada que, assim, quase ninguém tem, só pra falar que você tem, aí eu acho que é questionável, mas assim, no fim das contas também, mano, quem gasta seu dinheiro com isso daí, manda bala, tá ligado? Mas eu acho que perde um pouco desse rolê do tênis de tipo comprar, ter um modelo porque conta alguma história pra você, tá ligado? Recentemente teve o lançamento do Jordan 1 Off-White, o Alaska, o todo branco, que é meio que um relançamento Sim. do Europa, né? Uhum. É, Fazia tempo que eu não me interessava tanto por um tênis. Pô, teve fila, eu fui lá na Guadalupe no lançamento, tentar ser sorteado, eu tava com a minha senha, vi vários amigos. Foi um dia muito maneiro. De tipo, rever alguns amigos que eu não via faz tempo, ficar naquela emoção de você sorteado num voo, seus amigos foram sorteados, pô, você fica feliz por eles. Tá, né? Esse rolê acontecendo, pô, é um momento maneiro. Eu não consegui comprar, por exemplo. E eu tenho Chicago e eu tenho o NC e eu sou muito fã do Virgil, porque o Virgil era arquiteto Uhum, também. sim. Então eu tenho um pouco dessa inspiração nele, né? Queria muito tênis, não consegui. E é um tênis que eu flertei com comprar na revenda, assim, de tipo, pô, é um tênis que eu queria muito, nem sei se eu ia usar, mas ter, né, essa história, pô, lembrar desse dia com os meus amigos, ter esse set completo e tudo mais. Pô, faria sentido eu gastar essa grana por conta desse rolê todo. Agora, sei lá, você só acha o tênis maneiro. Ah, vou comprar o falso pra falar que eu tenho. Cara, não sei se é esse o intuito. Mas assim, também, se quer ter, beleza, quem sou eu pra falar que você tá errado em comprar um tênis falso? Exato. Então, assim, cara, quer comprar um tênis falso? Compra. Eu acho que não vale a pena, tá ligado? Mas hoje em dia também, mano, o bagulho tá tão.
Cara, tá uma qualidade absurda. Porque antes tinha a justificativa de, pô, você vai comprar o bagulho e pode ferrar sua coluna, não sei o quê. Eu não sei se hoje em dia tem mais esse papo, tá ligado? Eu levo como exemplo, na pandemia, que as fábricas de Guangzhou, eu não sei Aham. a província lá da China, que eles ficaram revoltados. Tipo, acho que foi na pandemia e depois com o embargo do Trump, Aham. que os caras falaram, você quer sua Louis Vuitton? Tá aqui, ó. Ah, A é. gente só não põe etiqueta, mas tá Ah, aqui, sua Louis Vuitton tá aqui. Você ah, quer comprar sua Louis Vuitton made in France na etiqueta? Tá. Não vai ter. A gente não eu vai vi essa fabricar. parada. Então eu acho que muitas... Cara, não tem como competir com o capitalismo. Eu não digo competir com a China, com o capitalismo. Sim, Se lá é mais barato para qualquer empresa produzir, total. os caras vão fazer lá. Total. Os caras vão fazer lá. Eu acho que o lance do. Assim, qualquer lance, rolê cultural, assim como o movimento Sneakerhead é um movimento cultural, de headwear também né? Existe uma comunidade que as pessoas querem fazer parte da Sim, comunidade. senso de comunidade. Assim, todo ser humano ele quer fazer parte de uma comunidade, ele quer ser aceito pelas pessoas. Quer pertencer a algo, né? E o tênis, por muito tempo, foi uma forma de, às vezes, o cara que não tem tantos amigos, pô, colar com um tênis maneiro no evento. O cara vai falar do tênis dele, ele vai falar, vai fazer. Eu fiz vários amigos por conta dos tênis. Eu lembro que eu fui num evento na Artwalk, eu não conhecia ninguém ainda do rolê. E eu já me interessava, eu queria fazer parte desse rolê mesmo. Cara, eu fui com o meu melhor tênis no evento e falei, pô, vou chegar lá, alguém vai falar do meu tênis e, mano, eu vou comprar essa conversa, tá ligado? E é isso. E eu cheguei lá, fui com o tênis que eu mais gostava. Cara, eu cheguei, o cara falou, pô, muito maneiro seu tênis. Cara, comecei a trocar ideia com ele. E a minha carreira hoje, né, de trabalho começou por causa desse dia, tá ligado? Uhum. Porque eu fui num rolê sem conhecer ninguém, o cara falou do meu tênis, eu falei do tênis dele e a história começou ali, conheci várias pessoas. Então, cara, tem esse rolê de você se sentir pertencente. Comprando falso, talvez seja uma oportunidade do cara se sentir aproximar, pertencente àquilo. Em algum momento ele fala, pô, hoje eu tenho condição de comprar o original, tá ligado? E vai e começa a consumir o rolê de uma outra forma. Então eu acho que o falso também pode entrar nesse caminho, tá ligado? De fazer o cara conseguir se sentir acolhido em algum rolê que ele quer ser acolhido. Então, cara, assim, é difícil julgar, né, a realidade de cada um, do que o cara quer comprar, do que ele quer gastar o dinheiro dele. Assim, quer comprar falso, compre. Mas eu acho que você não precisa comprar o falso para ser aceito num rolê. Exato. Exemplo, Eu acho que eu parto desse princípio, você não precisa ter o falso para se sentir pertencente. Eu acho que quando você gosta da parada e quando você estuda, quando você conhece, acho que é uma forma também de você ser aceito. Total. Por exemplo, você não tem o... minha marca favorita de tênis, assim, é Adidas. E a minha primeira fila que eu peguei foi o Pirate Black, V2, na Oscar Freire. Eu fiquei na fila com o Bruno e com o Emerson da Not The Same. Eu não sabia quem era eles. Acho que eles estavam bem no começo, em 2015. Mano, era um negocinho desse tamanho. Mano, dormiu na fila, tomamos café da manhã, amizade ali de fila. Sim. Pá. Não rolou, nenhum de nós três pegamos, fomos sorteados. Esse aí eu estourei. Mano, eu não consegui nada. E esse daí foi o que deu... Não foi esse, foi outro que deu com o DJ. O famoso. Aí... Salve Aaron Love. Aí não rolou, mas ele chegou com uma galera, mas ele pegou tipo uns 3 pares. Também não... Porque esse foi limitadaço. Beleza, aí rolou ali e tal. Eu falei, cara, não levei o Easy. Deixa eu ver o que tem de tênis legal. Cara, eu vi 2 ZX na época, assim. Falei, mano, que da hora. Gostei da silhueta. E o Easy tava, acho que já tava 600 ou 700 pau nesse drop. Eu acho que o lançamento foi 899. Esse daí já tava carinho. E eu tinha sido demitido na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu vou comprar esse tênis e eu vou revender. Só que na hora que eu cheguei na fila, esse era o meu pensamento. Eu fui demitido. Eu falei, cara, não sei quando eu vou arranjar outro trampo. Vou revender. Que já tava o burburinho de revenda. Sim. Aí eu cheguei na fila,
Aí tava falando com o Emerson, tava olhando o celular, ele mostrou assim umas fotos na gringa, eu falei, mano, é muito bonito mesmo. Acho que eu não vou revender. Beleza, não fui sorteado. E aí peguei 2 EX, que, cara, hoje é minha silhueta favorita. Assim, Maneiro. continua sendo. Maneiro. E aí na pandemia, quando lançou os EX de A a Z, cara, quase todos que lançou no Brasil eu queria ter, assim, ó. Todos. Irado. Aí eu, cara, tentei o máximo, assim. Vacilei com os 3 modelos, com os Babes. Vacilei com os Babes, não peguei. E vacilei com o da Overkill. Pode crer. Que esse ficou na grade um tempão. Eu, não, pego depois. Aí eu depois, puf, sumiu da grade. Mas eu consegui pegar 4 modelos que eu gostei pra caramba. E aí se tornou... E aí pra mim é muito louco. Porque você tá num senso de comunidade, porque na fila é isso. Todo mundo quer a mesma coisa. Claro, vai rolar aquelas rusgas, tipo, não, mano, se eu pegar é meu e não sei o quê. Mas você vai torcer pelo... Você sempre torce pelo que tá do seu lado. E aí... vira, tipo, cara, isso foi em 2015. 11 anos depois, eu fui esse final de semana no Not The Same Old Anexo. Trombei o Bruno e trombei o Emerson e falei, cara, a gente se trombou há 11 anos atrás. Os caras falaram, mano, não acredito, você tá aqui hoje pra falar de boné. Eu falei, cara, eu tô aqui numa festa de boné, na festa da New Era, do 5950. Tava lá com eles. E foi muito louco, porque assim, você vê onde as pessoas chegam, né, e não é... Tem gente que encara como um acessório. Cara, dá pra você ter uma formação, assim, construir algo, construir um legado. Eu conheço uma galera que fez sua carreira por conta dos tênis e não necessariamente como influenciador e tal. Foi trabalhar em marcas, foi trabalhar na Nike, na Puma, na Vans. Tem um grande amigo meu, Bob, a gente trabalhou junto na Sneaker Cult. Ele trabalhava numa agência de publicidade X. Sempre gostou muito de tênis, gostou muito de Vans e hoje ele trabalha na Vans. Então, que assim, da hora, mano. Ele montou uma carreira pelo gosto dele de tênis. Então, dá pra você trazer esse seu gosto pessoal pra sua carreira, né? Não necessariamente você precisa ser um influenciador, mas você pode trabalhar dentro da marca, ou você pode ter sua marca de roupa. Enfim, tem várias formas de você trabalhar com isso, né? De uma forma geral, assim. Então, faz parte você gostar de algo, isso trazer isso para o seu dia a dia e você formar sua carreira por conta desse seu senso de comunidade, né? Então, é muito maneiro ter esse tipo de troca por conta de um gosto em comum, tá ligado? Assim como tem vários outros hobbies, tipo Pokémon, por exemplo. Nossa, é verdade. Você gosta muito, né? Muito, Tem várias formas, tá ligado? De você trazer isso pra você de alguma forma e você começar... Que nem a gente tava falando de falso, né? Eu sei que tem um lance das pessoas olharem e falar assim, mas você tem uma porrada de tênis. De fato, eu tenho uma porrada de tênis. Mas eu não comecei minha coleção hoje, né? Eu tenho minha coleção faz 10 anos. E tem gente com coleções muito maiores que a minha. Tá ligado? Se for fazer um top 1000 mundo de coleções, a minha não tá no top 1000. Mano, eu acho que não. Tá ligado? Não, com certeza absoluta não tá. Eu acho que talvez quem entre no top 10, assim, é o DJ Khaled. Eu acho ainda, eu acho. Não, ele deve estar, com certeza. Mas assim, top mundo, cara, assim, top Brasil eu não devo estar entre os primeiros, tá ligado? Então assim, sempre vai ter alguém com mais coisa que você, mais rico que você, enfim, sempre vai ter alguém maior que você. Então não dá pra você justificar, porque eu quero ter porque cara, isso não é isso que vai fazer você ser sneakerhead, por exemplo. Mas aí vai ao contrário do que a gente vem falando, né? Do que a gente falou nesse papo. De ter esse pensamento, de querer ter mais. Não é sobre ter mais. Te distancia, na real. Não é sobre ter mais. É sobre gostar do rolê independente dos bagulhos que você tem. Até porque eu tenho amigos, por exemplo, que gostam muito de tênis. E o cara coleciona um modelo específico que, assim, 99% das pessoas odeia. Acha feio. E o cara não é menos sneakerhead porque ele coleciona LeBron James. Tá ligado? Tem um brother meu que ele coleciona LeBron. Nossa, assim, tem modelo pra caramba. Tem muito modelo, tem vários que são horríveis. E ele gosta. E é isso. Tá ligado? Uhum. Então, o bagulho de você colecionar tênis, ou você gostar de tênis,
Você ser sneakerhead é muito mais sobre você gostar e conhecer as histórias e conhecer os porquês do que ter 1.000 pares, 2.000 pares, 50.000 pares. Não é sobre a quantidade, tá ligado? E aí, só pra. Infelizmente, a gente já tá caminhando pro final, mas você que vem ali pelo menos de uma década de carreira nesse rolê de Aham. colecionismo, trabalhar com moda e tal, essas paradas, mudar de carreira, eu também passo por isso. Aham. Sou formado em letras também no Pode Mackenzie crer, irado. e hoje eu trabalho com marketing e estamos nessa batalha aí para tentar desenvolver a Sim. cultura headwear. Sei que não vai ser do dia para noite, Aham. tá tudo certo, mas que dica você dá para as pessoas em geral, assim, quem gosta de alguma coisa e tem amor por aquela parada ou acredita naquela comunidade ou naquele nicho, que você dá de dica para as pessoas? Cara, eu acho que uma das coisas que faz a cultura como um todo crescer é você tentar juntar com pessoas que têm um gosto em comum, né? É muito maneiro você conseguir juntar 2, 3 pessoas ali que seja para falar sobre o interesse em comum, pessoas que vêm de lugares diferentes, de vivência, né? Nesse meio de tênis eu conheci várias pessoas que são de realidades completamente diferentes da minha, assim, do porquê começou a gostar de tênis, por exemplo, ou de gosto de tênis, e de realidade de vida, né? De tudo, assim, outra formação, outra experiência. Então é muito maneiro você ter essa troca com pessoas com gosto em comum, que vieram de ambientes completamente diferentes do seu. E é uma troca muito interessante, assim. É maneiro você ter esse tipo de amizade, tá ligado? E isso que faz a cultura se fortalecer, assim. Então, se você gosta de determinado hobby, seja lá o que for, seja tênis, seja Pokémon, seja boné, seja lá o que for, cara, vá nos lugares onde isso acontece, tá ligado? Eu comecei a jogar Pokémon, por exemplo, recentemente, e eu ficava meio assim de colar nas lojas, né? Uhum. Porque, pô, eu não conheço ninguém, vou ficar lá meio. Mas você curte pra jogar, não pra Eu colecionar. curto jogar. Eu tento não colecionar para não gastar muito dinheiro com isso. Então, meu foco é jogar. E é isso, né? Para jogar você precisa colar nas lojas, não tem muito o que fazer. E, cara, no fim das contas, todo mundo que tá ali tem um interesse em comum no seu, tá ligado? Então, pô, se tem por exemplo, um evento de boné, pô, você pode não conhecer ninguém, mas 100% das pessoas que estão ali têm um interesse em comum com o seu, Sim. tá ligado? Então, alguma coisa em comum vocês têm. Então, no mínimo, é um ponto de partida de uma conversa, tá ligado? Então, eu acho que é isso, assim. Tente encontrar pessoas que gostem da mesma coisa que você. Fomente isso. Ah, mas eu moro no interior aqui não tem ninguém. Mano, tem uma pessoa, tá ligado? Troca ideia com essa pessoa. Pô, não tem absolutamente ninguém. Mano, tem internet, tá ligado? Tem página no Tem Instagram, grupo de WhatsApp. tem grupo no WhatsApp. E aí, mano, as coisas vão acontecendo, tá ligado? Eu acho que pra existir uma cultura precisa existir a comunidade, tá ligado? Então, assim, fomente essa comunidade, seja lá de qual for o seu hobby, seja lá qual for o seu nicho, seja lá qual for o seu interesse. Fomente essa comunidade, tá ligado? Fale disso para outras pessoas que você gosta, fale com as pessoas que gostam disso na internet, tá ligado? Então, de alguma forma, faça isso acontecer, tá ligado? Acho que esse é o principal ponto, assim. Porque esse rolê de tênis, por exemplo, eu ia na sneakeira lá, ia 15 pessoas, era um evento de tênis, era o que existia na época. E aí, junto com outros amigos, a gente fez o sold out, tá ligado? Que o primeiro foi num hostel, Uhum. foi pra Tô pouquíssimas ligado. pessoas, perrengue do cacete, até que a gente tava fazendo sold out pra 5.000 pessoas com, sei lá, o Thiago Veiga cantando, tá E com ligado? show, exato. Então, assim, as coisas acontecem, tá ligado? Mano, muito da hora. Muito obrigado. A gente já tá caminhando aqui pro final. Mas antes da gente se despedir, eu sempre faço 3 perguntas
que são 3 dicas. Boa. No seu caso, como você é voltado um pouquinho mais pro tênis, queria que você falasse o seu tênis favorito. Nossa. Seu tênis favorito, já pensa. E aí, uma mídia. E aí, quando eu digo uma mídia, pode ser um filme, um perfil no Instagram, uma personalidade. Então, o seu tênis favorito, uma mídia e qualquer dica para a pessoa se conectar com algo. Pode Com crer. algo. Então, o que você diz aí pra galera? Cara, acho que o meu tênis favorito é o Easy Net Net. É o primeiro tênis que eu lembro de eu ter olhado e falava, nossa, esse tênis é muito absurdo, eu queria muito ter esse tênis. Eu consegui ter esse tênis depois de um tempo, e eu consegui ter esse tênis num período meio conturbado da minha vida, assim. Tava passando por várias coisas extremamente difíceis pra mim, e ter conseguido o NetNet foi meio que Cara, alguma coisa pra eu me apegar, assim, tá ligado? Tipo, Uma parada puta, catártica, assim. Pá, pá. mano, eu tava vivendo uma fase muito ruim da minha vida, assim, tipo, bem difícil, pessoal, assim, e ter conquistado uma parada que eu queria há muito tempo, meio que foi uma parada ali de me botar num centro, assim, sabe? Tipo, puta, eu consegui conquistar algo. Então dá pra eu conquistar as paradas que eu quero conquistar. Uhum. Então acho que ele é um tênis muito importante pra mim nesse sentido. Um documento, uma mídia. Cara, eu gosto muito do Abstract, que é no Netflix. Tem sobre o Tinker, né? Que fala Sim. sobre. É o cara que criou os Jordans, basicamente, né? Não é o que fez o Jordan 1 nem o Jordan 2, mas é o cara que fez o Jordan a ficar na Nike. Sim. É o criador do Air Max, então é um cara bem importante, assim. E a série como um todo é bem maneira, tem sobre arquitetura também, com o... Puta, qual que é o nome do cara, velho? Bom, enfim. Abstract. O Big. Bjark Architecture. É um dinamarquês, eu acho. É bem maneiro, assim, a série como um todo é bem legal. E um lugar pra se conectar com as pessoas. Cara, uma dica em geral, assim, que você acha que vai agregar pra galera, que você fala assim, cara, pode ser uma dica até culinária, assim, mano, tipo, experimentem isso, vejam aquilo, que não foge da mídia, entendeu? Ah, Pode ser saquei. uma parada até pra, pratica um esporte, qualquer coisa, assim, Pode uma crer. dica que você leva pra galera, assim. Cara, eu vou puxar pra minha profissão, que é arquitetura. Eu acho que frequentar museus e... Museu, no geral, a arquitetura ela tá muito, né, presente ali. E são ambientes interessantes, assim. Por mais que você não conheça da obra, por mais que você não conheça o artista, eu acho que museu, no geral, é um ambiente muito inspirador, assim. De você ver coisas que você não vai ver no seu dia a dia. E conhecer coisas completamente diferentes, assim. São Paulo tem alguns museus que são muito absurdos, né? Tem o MASP, que eu acho que é o mais famoso. Sim. Tem o MUBI, que eu acho que é um museu muito maneiro. Nossa, esteticamente ele é lindaço, mano. Ali do lado do MUBI tem o MIS também. Então, assim, veja alguma exposição aí que tá rolando em São Paulo, ou vai na exposição fixa do museu, tipo a exposição fixa do MASP é muito relevante, assim, mundialmente, então é um lugar legal de ser. E toda terça é de graça. Tem isso também de ser de graça. Eu, assim, sou um péssimo exemplo disso, porque eu fui no MASP a primeira vez na minha vida esse ano, sendo arquiteto. Que loucura, bicho. Nunca tinha entrado no MASP. Eu fui esse ano passado. E assim, é muito maneiro, mas, pô, o MUBI eu já fui algumas vezes e é muito louco. Lado de fora do MUBI já é muito maneiro, você não precisa nem pagar. Uhum. Então, assim, vai em museus, tá ligado? É um ambiente maneiro pra você expandir a sua cabeça. Vai num date no museu. Eu já fui num date num museu. Irado, nunca pensei Ah, nisso. Cara, muito obrigado pela sua presença, eu que Thiago. agradeço o convite. Foi muito bom, muito foda. É o que eu sempre falo aqui pra galera, tipo, independente se o assunto é boné ou não, eu acho que aqui é um lugar pra agregar conhecimentos. Total. O boné é só uma desculpa Exato, pra juntar exato, pessoas.
E antes da gente ir embora, eu queria que você falasse todas as redes aí que você quiser divulgar pra galera. Fica à vontade, mano. Cara, me siga lá no Instagram, @tbborges, é onde eu produzo conteúdo diariamente. Tem minha marca agora, um projeto novo que chama Lotus Form, então siga Lotus Form também, conheça a marca. Tenho certeza absoluta que você vai gostar muito da qualidade. A gente tem esse foco principal, assim, de ter uma marca com muita qualidade. A gente investiu muito nisso. A próxima coleção, se tudo der certo, sai em junho, julho. Vão ter várias peças bem legais, como esse boné, por exemplo. E é isso, me siga lá no Instagram. E é isso, obrigado pelo convite mais uma vez. Que isso. E, mano, vá a fundo no seu hobby, tá ligado? Que isso pode virar sua profissão. Justo, justíssimo. Muito obrigado. Só queria me despedir aqui da galera mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Não se esqueçam que o podcast Além da Aba vai estar no YouTube, Deezer e Spotify. Então aproveitem bastante. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio. Falou!